Deus, louvando, engrandecendo, pois nós fomos criados justamente para esse propósito, para o propósito de adorarmos a Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos há alguns dias estudando a carta que Paulo escreveu aos corintianos, aos irmãos em Corinto. E hoje nós iremos começar a tratar acerca do capítulo 12, onde nós iremos começar a falar acerca dos dons espirituais e percebermos como eles estavam tratando essa questão dentro dessa igreja acerca dos dons espirituais. Então eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia no capítulo 12, os meninos projetam também a imagem. Capítulo 12, nós iremos dar início a essa sequência nesse capítulo a partir dessa noite de hoje. Capítulo 12. Amém. Joga. Vamos lá, vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhas desconhecimento. Sabeis que quando eras pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de cura, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Vamos apenas nos deter nesses versos. Depois nós damos continuidade a esses demais versículos. Curva a tua cabeça comigo, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar. Que o Senhor nos ensine nessa noite os princípios da tua palavra, que nós venhamos crescer, que nós venhamos ser edificados. A tua ordem é que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que justamente isso aconteça hoje. Que o Senhor nos leve para mais próximo de Ti na comunhão e nos faça crescer intelectualmente, nos faça crescer no conhecimento da Tua palavra. Assim eu te oro em nome de Jesus. Como nós observamos a partir do versículo do capítulo 7, Paulo ele vem, a partir do capítulo 7, respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos que esses irmãos fizeram, que escreveram a Paulo acerca dessas questões. Então nós já observamos acerca das questões relacionadas ao casamento. Semana passada nós observamos as questões relacionadas
ao comer carnes sacrificadas a ídolos. E hoje Paulo está respondendo acerca da questão acerca dos dons espirituais, da manifestação dos dons dentro da igreja. E é interessante que no primeiro versículo ele vai dizer a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que seja desconhecido ou que sejas ignorantes com relação a essa questão. Sabeis que quando eras pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. O que é que nós precisamos entender dentro do contexto para nós compreendermos o que Paulo está escrevendo? Essa igreja, ou esses irmãos, como Paulo vai dizer aqui no versículo 2, eles vieram de um berço pagão. Eles vieram do paganismo. Eles vieram das religiões pagãs. E trouxeram consigo todos os seus velhos hábitos. Dentro da religião pagã, existia manifestações espirituais também. Existia ações espirituais também. E ao chegarem dentro da igreja, eles se depararam com algo parecido. Então, essa igreja aqui é considerada a igreja que mais operou nos dons espirituais, mas também é considerada a igreja mais desorganizada com relação aos dons espirituais. Essa igreja, Paulo vai dizer que eles tinham todos os dons, mas, infelizmente, esses dons estavam sendo utilizados de uma forma errada por essa igreja. Essa igreja, ela operou, ela teve manifestações no Espírito, através dos dons espirituais, mas Paulo precisou corrigi-los constantemente por conta dessas atuações ou dessas manifestações. A igreja de Corinto, para nós entendermos, trazendo para o nosso contexto atual, ela seria considerada uma igreja neopentecostal. E o que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que ela tem um pentecostalismo, ou um pentecoste dentro dela, que não é o pentecoste de Atos 2. É um novo pentecoste, uma nova ação, o mover no Espírito. Pastor, isso é bom? Não é muito legal, não. Quando você ouvir falar, essa igreja é uma igreja neopentecostal, está se referindo, ou quem estiver usando esse termo para com essa igreja, está dizendo que essa igreja ela não é uma igreja bíblica no mover do Espírito. Que ela tem comportamentos novos que não são bíblicos. Que ela se move de uma forma que não é bíblica. E essa igreja aqui, ela de certa forma, tornou-se uma igreja neopentecostal. Porque ele estava utilizando-se dos dons espirituais de uma forma errada. Então, Paulo ele vem com o objetivo, trazendo esse capítulo 11, o 12, o 13 e o 14. Talvez seja o assunto qual Paulo vai mais se deter. Porque a desorganização com relação aos dons estava atrapalhando a igreja em vez de ajudá-la. Em vez dessa igreja crescer, essa igreja estava, infelizmente, trazendo complicações para o seu corpo. Por isso é que Paulo vai dizer e vai mostrar que a igreja ela é um corpo. Então, era uma igreja neopentecostal, uma igreja que tinha os dons do Espírito dentro dela, no meio dela, porém, em vez disso ser positivo, estava se tornando negativo. Pelo fato deles estarem, infelizmente, utilizando os dons espirituais de uma forma não adequada. E o que era o pior? Como esses irmãos vieram do paganismo, lá no paganismo, nos cultos pagãos, quando as entidades desciam, elas se movimentavam. Eu não sei se você já foi no candomblé, eu já fui no candomblé. Eu não era crente, é claro, e um amigo meu me convidou e eu fui. E para quem já foi no candomblé, se você for numa igreja neopentecostal, você vai ver muito do que acontece lá dentro da igreja neopentecostal. Você vai ver as mulheres rodando com a mão para trás, você vai ver o povo na manifestação lá das entidades, eles têm comportamentos muito parecidos com o que muitas vezes acontece nas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, e não só no Brasil, como fora do Brasil também. E uma das cidades que eu já fui, onde eu mais encontrei igrejas neopentecostais, foi no Rio de Janeiro. Eu sei que em todo lugar tem, mas no Rio de Janeiro foi o lugar que de fato eu mais vi as igrejas operarem de uma forma neopentecostal.
de uma forma antibíblica na realização ou na operação dos dons espirituais. Uma vez eu fui convidado para pregar em uma igreja lá, e na hora que eu subi no púlpito, uma irmã subiu, chegou para mim e disse: eis que eu te digo que a mensagem que tu irás pregar não é essa, prega outra. E eu disse: misericórdia. E eu estava muito convicto que eu iria pregar naquela noite. Sai para lá, Satanás, está repreendido. E começou aquele culto naquela noite. Irmãos, não ficou uma cadeira em pé, não. Quando os irmãos começaram a tocar aqueles forrozinhos de Pentecoste, meu amigo, o povo começou a rodar dentro da igreja. Olha, foi mulher caindo para um lado, um homem caindo para o outro, criança caindo para o outro, as cadeiras caindo. E aí foi que eu entendi realmente que eu deveria pregar o que eu estava no coração para pregar naquela noite. Porque, infelizmente, a desordem era tremenda naquele culto. Eu lembro que eu tinha uma empresa lá no Rio de Janeiro e próximo da minha empresa tinha uma igreja. Na realidade, próximo não. Eu vou relatar os fatos. Era porta com porta, que era no primeiro andar. Irmão, eu nunca entrei naquela igreja, porque eu tinha medo. Eu, como crente, tinha medo. De tão tenebroso que era o clima naquele local. Quando comecei a bater os tambor lá, meu amigo, eu tinha dúvida se Jesus estava naquele local. Porque palavra você não ouvia falar, mas o mover no Espírito, como eles classificavam ser, era o Espírito, eu não sei de quem, mas acontecia lá. E era uma coisa tão feia, mas tão horrenda, que eu, como já tinha ido no centro de macumba, disse: cara, isso é uma macumba gospel. Não tem outra explicação, outro termo para se utilizar com relação a isso. Essa igreja de Corinto, ela estava mais ou menos nesse mesmo caminho. Esses irmãos vieram do paganismo, como Paulo diz aqui no versículo 2. Eles vieram lá de fora, e quando eles chegaram dentro da igreja, eles se depararam com os dons espirituais. Algo que era semelhante ou parecido com o que eles já participavam nos cultos pagãos. Vocês estão me compreendendo? Quando você nunca participou de nenhum tipo de religião mística, isso é novo, mas para eles não. Esse mover, esse operar, essa ação sobrenatural, para eles era comum. Só que lá no paganismo ele recebia entidades, demônios. Quando ele chega na igreja agora, eles percebem algumas pessoas falando em línguas, outros profetizando, outros marchando. E aí eles de fato agora começam a se mover. E esse mover, infelizmente, não era agradável, não era bom. E eles começam a valorizar demais alguns dons espirituais. Eles começam a valorizar demais 2 dons aqui. Qual eram eles? Línguas e profecias. Por isso é que o capítulo 14, ele é só tratado acerca das línguas estranhas. Quando nós chegar no capítulo 14, você vai aprender qual é o objetivo, qual é o propósito e quando é que de fato eu devo falar em línguas. Então, essa igreja aqui, ela começou de fato a tratar os dons espirituais como alguns mais importantes que os outros, e dentre eles estavam as línguas estranhas. Aqueles que falavam em línguas eram considerados de fato mais honrados dentro da igreja. Essa igreja ela começou a buscar de uma forma descontrolada os dons de falar em língua. Por isso é que no capítulo 14 Paulo vai perguntar: se todos falarem línguas e entrar porventura o incrédulo, como é que ele vai entender o que vocês estão falando? Dificilmente você vai encontrar igrejas neopentecostais pregando o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Eles não pregam. Se eles pudessem, eles arrancavam esses capítulos da Bíblia, porque de fato vai na contramão daquilo que acontece no culto deles. Eu estava pregando na igreja do nosso irmão, que eu fui convidado esses dias. E a igreja lá é bem fogo, sabe? Pregando, eu disse: olha, eu acredito que você pode cair. Agora, se cair, tem que se levantar transformado. Eu até disse: a minha igreja, se o cara mover no espírito lá, rodar e cair no chão lá e ficar parado lá, eu conheço minhas ovelhinhas. Então eu vou esperar, se caiu, é Deus operando. Então se levantar, vai ter que levantar transformado. Aquele pecadinho não vai vir mais não. Se levantar e continuar com a mesma parada, que eu vou dizer é meninice e emocionalismo, não passa disso. E essa igreja estava supervalorizando os dons espirituais, dentre eles as línguas estranhas, ao ponto deles estarem de fato buscando somente as línguas estranhas. E imagina um culto
onde o pregador fala em língua, o povo fala em língua e só tem línguas estranhas. Paulo ele vai questionar, de fato, essa igreja acerca da utilidade. Por isso é que no versículo 7, veja aí, coloca aí na tela, ele vai dizer o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Por que Paulo fala isso nesse versículo 7? Porque Paulo estava dizendo, irmão, vocês estão buscando só dom de língua. E o dom de língua é bíblico, porém ele edifica a quem fala. O dom de língua edifica a quem está falando, não ao outro. Então Paulo ele observa e ele diz, olha, vocês têm que entender que os dons são dados para um benefício comum da igreja. Não apenas para profetiza, ele de fato, quem profetiza, ele consegue falar todo o corpo da igreja. Mas quem fala em língua, fala apenas a si mesmo, de si para Deus. Então, o primeiro erro deles era essa valorização pelas línguas estranhas. Era essa busca descontrolada pelas línguas estranhas. E essa busca descontrolada apenas por este dom, estava fazendo com que eles entendessem que, devemos buscar. E por quê? Porque o falar em língua, ele impressiona a igreja, sim ou não? Impressiona. O pregador, quando não sabe pregar, ele fala em língua. O cantor, quando não sabe quando é realista, ele fala em língua. Isso acontece muito por aí, viu? Não aqui no galpão. Mas as línguas, elas passam a ideia de espiritualidade para a igreja. Quando alguém fala em língua, a igreja baixa a cabeça, os irmãos tremem. Nessa igreja aqui, se dissesse, Jesus está no púlpito da igreja, e o irmão falasse em língua lá atrás, o povo se virava para trás, para ver que era o irmão que estava falando em língua. A importância nas línguas estava uma coisa fora do comum, e estava atrapalhando, de fato, o bem comum dessa igreja. Então, Paulo está orientando esses irmãos para que eles entendessem que os dons têm sua utilidade, mas as línguas, elas estão na classificação dos não tão essenciais. Como assim, pastor? Veja aí no versículo de número 28 em diante. Paulo vai começar a interrogá-los e vai perguntar o seguinte: assim, na igreja de Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que realiza milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Adiante. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dons de realizar milagres. Então observe que no versículo 28, Paulo ele coloca o dom de língua em última instância. Em primeiro lugar Deus colocou isso, em segundo isso, em terceiro isso, e deixa a língua lá embaixo. Por quê? A língua não é essencial? Ela é. Mas Paulo entende que quando alguém prega, não só uma pessoa é edificada, mas o corpo. Paulo entende que quando alguém profetiza, não só uma pessoa é edificada, mas o corpo. Por isso é que de fato Paulo ele vai intensificar, ele vai orientar essa igreja, para que de fato eles entendessem que a igreja deveria buscar todos os dons. E que o dom de língua ele não é mais importante do que o dom de falar do que os demais dons. Pelo contrário, na categoria colocada por Paulo, ele aparece lá em último lugar. Ele tem sua eficiência, tem sim, porque ele me faz eu falar com Deus. Mas dentro do culto coletivo, ele é o dom de menos utilidade. Ele é o dom que talvez Paulo vai dizer no capítulo 14 que se for falar, fale você quando estiver no seu secreto com Deus. Então, esse era o primeiro problema. E a valorização desses dons. Eles estavam supervalorizando o dom da língua e o dom da profecia. Porque são os dois dons que fazem o profeta, o pregador, ou seja lá quem for, se tornarem em evidência. Faz com que a pessoa que está falando ou profetizando se torne em evidência. Então esses irmãos estavam totalmente desorientados. Por isso é que Paulo vai dizer: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Eu quero que vocês aprendam de fato qual é a utilidade dos dons espirituais. Então, pastor, é errado falar em língua? Não, não é errado falar em língua. Mas eu preciso entender
que se eu estou no culto só falando em língua, vocês não serão edificados com a minha língua. Vocês podem achar até bonitinho, até interessante, até legal, até se arrepiar. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir, de fato, a palavra de Deus. E Paulo traz essa orientação para que eles entendessem isso. Para que eles, de fato, entendessem que a língua tem sua importância, mas no culto coletivo, de fato, ela não é o mais importante. Se na reunião coletiva tem línguas, só línguas, do que serve essa nossa reunião? Parece que diminuiu um pouco mais hoje aqui em Santa Cruz. Mas eu já participei, e eu iniciei em culto, que era considerado culto de fogo, viu? Eu estou falando daquele que eu já vivenciei. Quando eu me converti, eu saía marchando dentro da igreja, pulando igual um canguru. Olha, eu corria a igreja, eu cortava laço, eu fazia tudo que você pensa em fazer, hoje eu já fiz. Só que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e a gente vai descobrindo que, infelizmente... Uma vez eu participei de um culto, irmãos, e eu me considero um cara inteligente. Não preciso aprender com o erro do outro, não. Eu participei de um culto, eu nunca falei tanto em língua como falei naquele culto. Eu nunca pulei tanto como pulei naquele culto. E quando eu cheguei em casa, me bateu um enfado, mas um enfado tão grande, que eu não tinha vontade alguma de orar. E eu me fiz a seguinte pergunta: que avivamento foi esse que eu recebi? Porque faz 1 hora que eu saí do culto, e não existe estímulo algum para eu ir para o quarto orar. E eu comecei a perceber que os, entre aspas, avivamentos que eu estava participando, não passava de simplesmente neopentecostalismo. Porque eu pulava, falava em língua, mas a minha vida de comunhão não melhorou em nada. Não havia nenhuma disponibilidade, nenhuma força que me atraísse a buscar Deus com mais intensidade. Mas já aconteceu, Deus está ouvindo mensagens em casa, pelo YouTube, e aquela mensagem ser tão impactante, deu na hora só de ligar a TV e correr para o quarto para orar. Porque o meu coração não desejava outra coisa a não ser pedir perdão pelos meus pecados diante de Deus. Observe que essa mensagem gerou em mim um despertar, um avivamento para eu rever meus conceitos. Então, se você participa de um mover, mas esse mover não te leva a você melhorar diante de Deus, você tem como ser inteligente que você é questionar que tipo de avivamento é esse que você está vivendo. Se você fala em línguas, profetiza, marcha num pé só ou nos dois, tanto faz. Mas ao chegar em casa, isso não te fez você, de fato, se tornar mais íntegro, mais humano, mais piedoso, o teu avivamento não passou de um mero emocionalismo, e ponto final. Por isso é que eu falei, eu não sou contra, quer cair, caia. Agora levante-se transformado. Porque se alguém cair é porque está cheio do poder de Deus. E o poder de Deus não é dado só para a gente ficar falando em línguas estranhas, não, é dado para a gente, de fato, ser transformado por Ele. Só que, infelizmente, essa supervalorização das línguas estranhas, ela também aconteceu isso no século qual vivemos. O século qual vivemos, as igrejas, elas, por muito tempo, e hoje também, como citei o próprio Rio de Janeiro e tantos outros lugares mais, as igrejas elas são movidas por movimentos, e movimentos que não geram nenhum tipo de transformação. Movimentos que, infelizmente, são totalmente humanos, movidos por homens. Porque começa a bater o tambor, começa a pular num pé só, alguém começa a rodar, daqui a pouco todo mundo está rodando. E não se espante com o que eu vou dizer aqui. Procure qualquer pastor que já tenha experiência, tenha carreira. E você vai descobrir que esses crentes são os mais carnais que existem. Se você procurar hoje escândalo gospel no YouTube ou dentro do Google, escândalo gospel, você vai ver que os escândalos gospel vêm justamente do público pentecostal. E eu sou pentecostal, e nós somos pentecostais. O que eu estou dizendo com isso? É porque a igreja do século XXI cometeu o mesmo erro dessa igreja aqui. Analisar a espiritualidade do outro pela língua que ele fala. Analisar a espiritualidade do outro pela profecia que ele profetizou. E muitas vezes não se deve julgar a espiritualidade do outro porque ele falou em línguas.
Não se deve julgar se o outro é espiritual ou não, porque ele profetiza e marcha e pula na igreja. Isso não é sinônimo de espiritualidade. Eu entendo que alguém se torna espiritual quando ele aprende o evangelho de Cristo e se submete a esse evangelho. Submissão ao evangelho gera pessoas espirituais. Mas pessoas que pulam marcha, mas não se submetem ao evangelho, são arrogantes, prepotentes, cheias de si. Essas pessoas, infelizmente, buscam e oram para serem cheias de poder para si mesmo. Eu trouxe uma mensagem esses dias, vou pregar para vocês recentemente sobre justamente essas questões, sobre o porquê buscamos o poder. Às vezes nós buscamos o poder por mera vaidade. Às vezes nós buscamos o poder porque nós queremos aparecer. Às vezes nós oramos muito, não com o objetivo de buscar Deus, mas com o objetivo de sermos vistos como os homens ou as mulheres espirituais. Porque eu já fiz isso. E Deus foi quem de fato fez. Acorda, filhinho, você está fazendo tudo certo, com as motivações erradas. Fui pregar num congresso, e nesse congresso eu orei 24 horas para pregar nesse congresso. Eu nunca fiz uma hermenêutica tão bem feita como eu fiz para pregar naquele congresso. Estava eu lá, em jejum 24 horas, a hermenêutica perfeita, orei muito, porque eu queria que o fogo caísse. Eu nunca me senti tão só naquele púlpito. Eu nunca preguei tão ruim como preguei naquela noite. E eu voltei para cá sem entender o que tinha acontecido. Afinal de contas, eu tinha jejuado, eu tinha orado e eu tinha lido a Bíblia. Aí no outro dia, meu pastor me mandou pregar lá na Cauã para 20 membros que estavam lá. Isso no domingo. Pastor, o senhor orou? Não orei. O senhor jejuou? Muito menos. Era 20 irmãos, afinal de contas. Pastor, o senhor preparou o texto? Já tinha texto na mente para pregar lá. Mas tudo que eu queria que Deus fizesse no sábado, no grande congresso, Ele fez no domingo na congregação. O fogo caiu lá. E eu voltei para cá sem entender. Como é que pode? Porque Deus não apareceu no sábado e apareceu no domingo. E eu lembro como se fosse hoje. Porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem é uma das coisas mais enganosas que existe. O coração do homem é considerado um lugar obscuro, um lugar escuro, um lugar profundo, um lugar blindado. Por isso é que os lugares mais obscuros do oceano é considerado o coração do oceano. É o lugar que ninguém vai, é o lugar que ninguém conhece. Coração é uma terra que só quem conhece é Deus. Você não conhece o seu coração. E ninguém diria para mim que eu estava fazendo tudo aquilo com as motivações erradas. Ninguém. Porque eu não conseguia entender. Em todo o meu processo de consagração, eu estava fazendo certo. Eu estava orando certo. Eu estava jejuando certo. Eu queria Deus. E quando eu voltei no domingo, que eu me sentei numa escada, e eu comecei a pensar o que aconteceu. Deus falou comigo e disse: meu filho, você não percebeu, mas deixa eu te falar uma coisa. Você jejuou, você orou, você leu a Bíblia com a motivação errada. Você no fundo, você queria que quando você terminasse de pregar naquele congresso, alguém olhasse para você e dissesse: como esse jovem prega. Você queria glória para você. E minha glória eu não dou a ninguém. E aquilo me fez entender, porque eu não tinha percebido. Mas Deus, que é aquele que sonda o mais profundo do coração do homem, Ele entrou dentro do meu coração, abriu a janela e me convidou para eu dar uma olhadinha lá dentro. Disse: dá uma olhadinha no teu coração aí, ó. Você fez tudo certo, mas está com a motivação errada. Por isso eu não compareci, por isso eu não apareci. Nós somos muito tendenciosos a sermos enganados por nós mesmos. Por isso é que eu digo direto a vocês, sempre faço essa pergunta: por que eu estou fazendo o que eu faço? Eu me pergunto como pastor, por que eu vou pregar no galpão? Por que eu continuo pastor do galpão? Por que eu vou abrir um trabalho novo? Porque com muita facilidade, qualquer um de nós pode começar a fazer as coisas certas buscando sua própria glória. Pode fazer as coisas certas buscando fortalecer sua autoimagem. Nós somos, com muita facilidade, nós cometemos esses erros. O homem, para se perder, é questões de segundo, não é de dias, não é de horas, não é de meses, é segundos. Porque a natureza humana, ela busca isso. A natureza humana, ela gosta de aplausos, ela gosta de elogios, ela gosta que a gente bata, que a gente diga que o outro é bom. Infelizmente, esses somos nós.
E por isso é que essa igreja buscava língua e profecia. Porque língua e profecia deixavam em evidência. Língua e profecia fazia com que o outro olhasse para o irmão e dissesse: ó, chegou o irmão fulano, é vaso, esse cara é vaso. Se tu vê ele falando em língua, parece que Jesus desceu e fala na boca dele. Ó, fulano é um profeta de Deus. Esses dons, eles infelizmente corrompem muitos homens que um dia foram espirituais. Porque esses dons fazem com que a igreja olhe para esses homens como deuses. E precisa ser muito maduro, para não deixar se envaidecer com essas coisas. Não é nem maduro, precisa estar constantemente de joelho dentro do quarto. Para quando se levantar de lá, Jesus dizer: você é um zero diante de mim. Porque eu entendo, irmãos, eu já disse isso e repito, aprendam isso. Quem ora, não diz que ora. Quem ora certo, viu? Quem ora corretamente, quanto mais ele ora, mais insignificante ele se torna. Quanto mais ele ora, mais ele aprende de Jesus. Quanto mais Jesus aparece na vida dele, mais menor ele se sente. Aí ele se sente capaz de julgar, de olhar, de apontar, porque quanto mais ele ora, mais Jesus mostra quão pecador ele é. Nós só percebemos o quanto pecadores somos quando nos aproximamos de Deus da maneira certa. Quando nos aproximamos de Deus da maneira certa, Deus diz: meu filho, eu vou mostrar quem é você agora. Aí Deus tira toda a nossa capa e nos mostra o quão frágil, o quão pecadores, o quão egoístas, egocêntricos somos nós. A verdadeira oração, ela não envaidece, ela diminui o ser humano diante de Deus, fazendo com que o homem de fato perceba as suas insignificâncias e não aponte, e não julgue, e não queira ser melhor do que o outro. Um dos homens mais piedosos que eu pude conhecer foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele veio pregar aqui em Santa Cruz, na igreja Vale da Bênção, e considerado hoje um dos maiores pregadores do Brasil, seja congregacional, seja batista, seja presbiteriano, seja neopentecostal, todo mundo quer ouvir o homem, porque o homem realmente é bom. Mas não é só bom teologicamente falando. O homem realmente, ele tem piedade. Essa seria a palavra. Eu lembro que terminou o culto, e todo mundo querendo ouvir um pouquinho dele mais, e ele sentou-se debaixo de um pé de árvore, colocou a cadeirinha lá, cansado, e ficou falando com todo mundo, sem nenhum tipo de besteira, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de estrelismo. Sabe por quê? Porque aquele homem, de fato, ele vive nos pés do Senhor. E quando o homem ele vive nos pés do Senhor, todo estrelismo desaparece. Quando você vê um famoso se achando que é o cara, esse cara na verdade perdeu-se. Essa seria a palavra, perdeu-se. Está muito distante de Deus. Porque, e voltando para o texto, esses dons espirituais, eles fazem as pessoas se sentirem mais importantes do que os outros. Houve um período aí que quem não falava em língua na igreja era considerado o crente frio, ou considerado o crente carnal. Não fala em língua não, é misericórdia. Eu lembro que uma vez uma irmã veio falar comigo, triste, abatida, desnutrida, porque não falava em língua e todo mundo na igreja dela falava em língua. E na igreja dela, se você não falar em língua, você é tido como carnal. E línguas não é para todos. Línguas eu posso falar e você não pode falar. Como assim, pastor? Não é para todos. Línguas não é a evidência do Espírito Santo, a gente vai falar isso depois aqui. Línguas é um dom. Por isso é que no capítulo de número 29, Paulo vai dizer o seguinte, interrogando acerca disso, no versículo 29. Ele vai dizer: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dons de realizar milagres, têm todos dons de cura, fala todos em outras línguas. Paulo está questionando. Não falam todos em outras línguas. Se língua todos deveriam falar, então deveria ser um dom para toda a igreja, e não é. Esses dons aí, alguns vão ter, outros não. Por isso é que Paulo vai dizer que a igreja é igual a um corpo. Eu prego, Jefferson canta, o outro ajuda, o outro contribui, o outro serve, o outro tem apacenta. Cada um tem o seu dom. E nessa união dos dons é que o corpo se torna perfeito. E Paulo vai dizer, imagina um corpo que só tem boca, que todo mundo só prega, e todo mundo só canta, onde ficaria os demais serviços da igreja? Dons de língua. Pastor, mas eu devo pedir? Pode. Paulo disse que nós devemos pedir os dons espirituais. Pedir.
E se Deus achar que vai ser interessante lhe presentear, Ele pode lhe presentear, e você pode sim falar em línguas. Agora, não é para todos. Pode ser que você... Eu conheço, inclusive o meu anterior pastor Domingos, é um homem de Deus, pastor de uma igreja Assembleia de Deus, e até hoje nunca falou em línguas. Mas, se não falar em língua, Deus não se revela. Olha o dedinho. Eu já vi Deus se revelar para aquele homem de uma forma extraordinária, como Ele nunca se revelou para os que falam em língua e profetiza. Eu lembro como hoje, quando Ele chegou para mim e disse: Paulinho, Deus me mostrava uma igreja, uma carreta se cortando no meio, se dividindo. E Ele disse: pode aguardar, uma igreja grande da cidade vai se dividir. Passou o dia, uma igreja grande da cidade começou a se dividir. Porque a nossa espiritualidade não depende de uma língua que eu falo. A língua estranha, muitas vezes, ela engana. Porque eu já vi tanto crente carnal falando em língua, e quem não conhecia dizia: eita, o fulano está cheio de Deus. E não estava cheio de Deus coisíssima nenhuma. Estava cheio de si, do orgulho, cheio da maldade no coração. Então, esses dons, infelizmente, quando eles são buscados de uma forma errada, eles envaidecem os homens. Eles fazem os homens buscar esses dons porque são os dons que de fato deixam a pessoa em evidência. Quem nunca foi para uma vigília onde os dirigentes da vigília dizem: vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo, venha para cá. E esse batizar com o Espírito Santo é para você falar em línguas. Agora eu lhe pergunto, qual foi a vez que você foi numa vigília e alguém lhe chamou na frente para você receber o dom de servir? O dom de ajudar. Não, sabe por quê? Porque o dom de servir, o dom de ajudar, esses dons não ficam em evidência. Mas quando se diz: irmão, vamos orar para Deus falar em língua, aí todo mundo vem para frente, todo mundo ia para frente nas vigílias, nos cultos de busca, porque esses dons todo mundo quer. Mas se o pastor dissesse: agora nós iremos orar para os irmãos que querem o dom de contribuir, vem para frente, eu tenho certeza que até no galpão ia faltar gente querendo esse dom. Mas é um dom, é os dons do Espírito Santo. E eu não estou aqui desconstruindo, nem tão pouco desmotivando você a buscar os dons espirituais. Eu estou dizendo que a busca por esses dons, com as motivações erradas, irá mais prejudicar do que de fato nos ajudar. Eu entendo que Deus ele dá os dons de língua quando Ele percebe que este dom vai servir para que esse irmão, os dons espirituais, principalmente o dom de língua, ele é visto como, digamos, como um reforço que vem sobre o cristão. Pastor, falar em língua é uma experiência boa, muito boa. Não tem nada de mal você pedir para de fato isso aconteça. Agora, não peça os dons de falar em língua para que quando você fale, a igreja pare porque alguém está falando em língua. Não, peça aos momentos que eu mais falo em línguas. É nos meus momentos de orações. Quando está eu e Deus no meu quarto. É os momentos que eu mais falo em língua. Porque eu entendo que o dom de língua serve para a minha comunicação com Deus no secreto. É bem verdade que eu me empolgo pós-culto e falo em línguas também, quando está no momento do apelo. Mas os meus momentos que eu mais falo é os momentos que eu estou a sós de oração. E quem já teve em oração comigo sabe disso. Porque é o momento que eu entendo que de fato o dom ele foi dado para a minha comunicação entre eu e Deus. É apenas Deus me compreendendo aqui, ó. Não, o outro não vai entender o que eu estou falando. Pode até achar bonito, interessante, até desejar também falar. Mas não gera edificação no outro. Porque eu nunca vi ninguém dizer que foi edificado porque eu vi o outro falar em língua. Já vi alguém dizer: eu fui edificado porque o irmão falou algo e eu compreendi. E o que ele falou entrou no meu coração, nos meus ouvidos, desceu ao meu coração e me fez mudar os meus comportamentos. Então a igreja ela se perdeu também. Como a igreja de Corinto se perdeu aqui nesse aspecto, na busca. Por isso que Paulo vai dizer: irmãos, não sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. A igreja também do século 21, ela se perdeu nesses aspectos. Porque a igreja começou a valorizar demais o falar em língua e o profetizar. Esses cultos que eu estou relatando, de algumas igrejas neopentecostais, você vai no culto deles, só tem línguas estranhas e profecia. Palavra não tem. E
quando esses crentes vão para um culto que tem palavra, é ruim demais o culto da tua igreja. O pastor nem fala em língua, o pastor é frio. Como se a substância de um crente fosse o outro pastor falar em língua, e não é. A substância de uma igreja é ela aprender a Bíblia. É de fato você entender o que está sendo dito. Por isso Jesus vai dizer que o semeador saiu a semear várias sementes, mas teve uma que produziu a 30, a 60 e a 90. E ele vai dizer que foi aquele que ouviu e compreendeu o Evangelho. Sem compreensão de Evangelho não há como nós nos tornarmos cristãos autênticos e verdadeiros. Então precisamos entender qual é a função, qual é a utilidade dos dons, para que eu estou buscando os dons espirituais, porque eu quero os dons espirituais, porque se eu estiver buscando, ainda que eu não esteja percebendo, mas dentro do meu coração estiver uma glória embutida, Deus de fato não vai dar. Deus não vai compactuar, porque os dons espirituais eles visam fins proveitosos. Eles visam com que, de fato, a igreja entenda. E o segundo erro que ele estava cometendo aqui dentro era a questão da supervalorização desses dons. Então, tinha o irmão que servia na igreja. E tinha o irmão que falava em língua. Aí o que falava em língua dizia, eu sou mais crente do que ele. Porque eu falo em língua, ele não fala. Só que o outro irmãozinho que não falava em língua, muitas vezes estava lá servindo. O pastor dizia, irmão, a gente precisa de pessoas para ajudar no bazar. Ele, estou aqui, pastor, vamos embora. Aí Paulo começa agora a mostrar a esses irmãos, a partir dos versículos de número 14. Mostra aí, por gentileza. Queimou o Latachou, foi? Está repreendido, é 3 mil reais o bicho desse. Na última vez que eu falei aqui. Versículo 14, ele vai dizer o seguinte. Volta para a tua Bíblia agora aí. Por isso que as coisas digitais, o papel, digital é muito bom, mas não vai substituir o papel não, viu? Uma vez eu estava com minha Bíblia, eu ia pregar, quando eu olhei meu tapo descarregado, eu disse, eita. Irmão, preste uma Bíblia, por favor, de verdade, que essas coisas aqui. Versículo 14, Paulo vai dizer, porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 16. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. O que é que Paulo está querendo mostrar para essa igreja? É que quem fala em língua não é mais importante do que quem serve. Quem profetiza não é mais importante do que quem está ali no serviço. Que todos os dons têm sua utilidade. E que na união desses dons é que de fato a coisa acontece. Nós precisamos entender isso. Talvez você se sinta um tanto quanto às vezes menor do que o outro, porque eu não prego, porque de fato eu não canto, porque por muito tempo também houve uma supervalorização no cantar e no pregar. O membro que não fazia isso considerava-se, eu não tenho utilidade no reino de Deus, eu não sei cantar, eu não sei pregar. E o reino de Deus ele é composto por todos os ministérios. Eu tive uma reunião esses dias com os meninos da mídia. Uma galera que fica no slide, os meninos que ficam na live. Eu disse, galera, vocês são tão importantes quanto quem está pregando. Sabe por que eles são tão importantes quanto? Mas o senhor prega, pastor. E como é que o irmão que está no outro lado da live iria assistir essa live, se não fosse os meninos da live? Como é que vocês iriam acompanhar de uma forma muito mais rápida e visual, se não tivesse um facilitador de adoração? O menino do slide não é um trocador de slide, viu? Facilitador de adoração. Então todos têm utilidade no corpo. E eu tenho entendido que todos esses ministérios são muito importantes. Está vendo
Ó, o som está muito bom, não tá? Vocês estão gostando do som? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Ó, eu quero aplaudir a vida de Vita aí. Aplaude todo mundo aí. Aplaude. Isso. Ó. Se Vitor não tivesse orado para Jesus usar ele nessa noite aqui, nós estaremos com som ruim. Então todo mundo tem importância no culto. Desde ao pregador que pega o microfone, ao irmão que está lá no outro lado. E quer que eu lhe diga mais? Às vezes ele que está lá cultua menos do que a gente. Porque a atenção tem que estar toda hora. Será que não está agudo demais, não está grave demais? O médico está legal? A mesma coisa os meninos que estão aqui, às vezes trocando ali, tem que estar atento. E às vezes perde de fato até de participar. Eu lembro quando nós estávamos no retiro lá, e o fogo caindo, a galera lá, e estavam os meninos lá, já tinha pegado fogo mesmo no ambiente lá, e estava, acho que era Mateus, estava na luz lá, ele fechou os olhos e ficou só assim. Né? A mulher peguei no braço, sai daí, cara, vem para cá. Então, cara, todo mundo tem utilidade no reino. Não há ninguém mais importante do que ninguém. É isso que Paulo quer mostrar através, quando ele diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. Quem toca é tão importante quanto quem está ali nos slides, no story, porque tudo isso faz parte do culto, tudo isso faz parte do reino de Deus. E se essas coisas faltarem, infelizmente nós iremos sentir falta delas. Então não se considere menos importante. Quando eu cheguei, eu pedi para os meninos ficarem ali na porta. Ali está o nosso irmão Will e nossa irmã, que eu esqueci o nome dela agora, que está aqui, Maine. Cara, eles são tão importantes, importantíssimos. Porque se você não estiver recepcionando, as pessoas infelizmente vão chegar e não vão ser bem recebidas. Então, todos nós temos nossa utilidade no reino. Os irmãos que vêm para cá no domingo, chegam mais cedo, preparam uma lanchonete, preparam uma mesa ali em cima, eles são úteis no reino. Imagina o corpo de Cristo sem essas pessoas. Imagina a igreja sem essas pessoas. Eu estava pregando uma igreja, e essa igreja está com deficiência de irmãos que têm um dom para servir. E era um evento grande, e o irmão pregando, e não tinha uma pessoa para ajudar esse irmão. Ele fazendo tudo sozinho. É uma igreja grandona lá, tirava-se o púlpito, e na hora que ele ia convidar um pregador para entrar, não tinha ninguém para pegar o púlpito e trazer para ele aqui. Aí ele tinha que dirigir o culto, ele terminava o culto, ele ia pegar água mineral para trazer para a pessoa aqui, dava um problema lá fora, ele tinha que ir lá fora. Eu disse: meu irmão, cadê o povo dessa igreja, cara? Irmão, ninguém quer se vir aqui. Talvez o erro esteja na própria liderança, talvez esteja sim. Talvez no próprio povo que é ruim, que não quer servir, que só quer aparecer. Porque, às vezes, existem muitos voluntários quando é para fazer algo que vai estar em evidência. Mas existe, às vezes, poucos voluntários quando é para fazer algo que não vai ser visto por muitas pessoas. Mas que venhamos entender que seja em cima do púlpito ou embaixo do púlpito, todos têm sua utilidade. Para nós estarmos sentados aqui hoje, nós temos um irmão que vem aqui limpo. Esse irmão é importantíssimo. Porque a gente já ficou um período sem zelador aqui. Quando chegava aqui, dizia: para que catinga é essa? Só os banheiros que ninguém lavou. Está nesse estado aí. Então todo mundo tem sua utilidade. A gente chega aqui, encontra tudo muito organizadinho, bonitinho, mas tem alguém que veio antes da gente. E sem esse irmão, nós não estaríamos nesse conforto todo. Então ninguém deve se considerar menor do que o outro, ou quem fala em língua, ou profetiza, ou prega, ou canta, deve considerar-se mais importante do que o outro, porque não é. Diante de Deus não é, e nem tampouco diante de mim. O mesmo, eu sempre fui um cara que eu valorizei muito os músicos na igreja. Jefferson me acompanha há décadas, né, Jefferson? Há décadas. E, cara, eu sempre valorizei os músicos. E incentivava meus pastores também a fazer isso. Pastor, os meninos tocaram, tinha evento que os caras tocavam 7 cultos. A mesma banda. Eu disse: pastor, terminou o evento, chama os meninos, vai jantar com eles, diz que eles são importantes, dê parabéns a eles. Porque sem eles essa igreja vai sofrer, viu? E foi feito e dito. Quando fui para o Vala, a mesma coisa. Me colocaram como eu não sei cantar nada, né? Mas me colocaram como líder do louvor. Eu era o cara da área espiritual. E fiz a mesma coisa. Galera, vocês são importantíssimos. Preparei um lugarzinho para eles, água mineral para eles, terminava o culto. Ó, o lugarzinho de vocês é esse aqui.
Porque quando chega o cara lá de fora, a gente não dá toda a honra a eles? Porque eu não vou dar honra ao meu pessoal de dentro. Os meninos que chegam aqui para tocarem no domingo, a gente prepara um jantar para eles aqui em cima. Ah, mas tem custo? Tem. Mas os caras estão doando seu tempo, doando seus instrumentos. Sai de casa 5 horas para chegar de 10h30, 11h. Então o mínimo que se deve fazer de fato é honrar. Mas esses meninos são tão importantes quanto os meninos da mídia. E na junção do corpo é que a obra com excelência ela acontece. Então o que nós vamos entender, eu quero concluir dizendo, busque os dons espirituais, mas busque os outros dons também. Sirva, contribua, ajude, esteja empenhado no reino, e você vai se sentir muito útil. Uma igreja que só busca línguas estranhas, todo mundo quer língua, é porque o pastor esqueceu de dizer, irmão, não só tem língua não, no corpo não. Deixa o irmão, tem irmão Zezinho, a irmã Ciclana, que já fala, vai buscar outro dom, vai servir, vai contribuir, vai ajudar, vai ser diácono na igreja, vai fazer alguma coisa, vai para o ministério de artes, vai para o ministério da mídia, vai para o ministério da lanchonete, vai para o ministério lá que ajuda os irmãos lá na ONG, faz alguma coisa, porque tua utilidade é em qualquer local do reino. E não há, como já dizia Armando Monteiro, Armando Filho, não há inútil na casa de Deus. Todos nós temos importância, saiba disso. Eu sou muito grato por todos vocês, sou muito grato pela visão de reino que temos construído, porque eu quero que a gente venha crescer entendendo isso. E o cara que vai tocar aqui, ele tem que olhar para o cara da porta lá e dizer, meu irmão, eu sou tão importante, aquele cara tão importante quanto eu, porque se ele não estivesse lá de 5 horas, o culto não estaria acontecendo. Então temos que desconstruir essa ideia de que sem eu a coisa não anda, sem eu não acontece. E acontece, meu irmão, porque você é um zero à esquerda diante do projeto de Deus. Quando a gente se acha que é a pessoa que sem eu nada acontece, aí Deus então eu vou te tirar de cena para você perceber que acontece, que anda, que faz, que de fato as coisas evoluem. Por muito tempo esse pensamento ele dominou dentro das igrejas. Mas em nome de Jesus, que nós como igreja calponense, vamos crescer entendendo que todos nós temos utilidade no reino de Deus. Então você que canta, você que prega, você que está aí, o carinha criativo, entenda, todos os demais têm sua utilidade no reino de Deus. Eu sou um cara que eu considero que eu tenho uma certa habilidade a trabalhar com jovem. Mas eu encontrei um cara que tem mais habilidade do que eu, Crivandi ali atrás. Crivandi está lidando com os moleques lá na comunidade que, cara, eu não tinha condições de lidar com eles, não. Eu ia até me estressando com eles lá e Crivandi chegou, não, rapaz, esse cara, meu irmão, porque todos nós temos utilidade no reino. Aonde eu não chego, Deus levanta outro que chega. E assim vai acontecendo, e assim o reino acontece, porque todos têm utilidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Próxima semana nós estaremos entrando no capítulo 13 e aprendendo acerca do dom do amor. E Paulo vai mostrar que é muito mais importante do que os demais dons.